Então, boa tarde a todos presentes. Boa tarde aos amigos da internet também. Vamos iniciar nossos trabalhos nessa tarde de sábado. Então vamos aos recadinhos rápidos da casa. A casa tem trabalho praticamente todos os dias, aberto aos públicos, com exceção das sextas-feiras, onde é feito um trabalho de ajuda aos dependentes químicos, principalmente aos seus familiares. Esse problema que hoje afeta praticamente quase todas as famílias aí. Quem tiver, alguém quiser passar por um plantão aqui, por uma ajuda, um atendimento, a casa está aberta sexta-feira às 19h30. Tem a área social da casa também, que atende 64 famílias com cestas básicas. Quem quiser colaborar também, a gente sempre pede para os presentes, com a doação de alimentos, principalmente alimentos não perecíveis, como arroz, açúcar, sal, uma lata de óleo. A casa agradece muito. Esse trabalho, essa distribuição é feita no segundo sábado de cada mês. E às 10 horas da manhã, onde as famílias vêm para a entrega das cestas, e aí é feita também uma reunião com eles, também está aberta a todos, quem quiser participar, inclusive ajudando também na confecção das cestas, tudo. A casa está aberta aí para todo tipo de ajuda. Outra atividade na parte social é a distribuição de lanches. Ocorre todo sábado às 18 horas nas imediações do Carandiru, do metrô Carandiru. É outro convite também, quem quiser colaborar com a equipe, quiser ajudar, será muito bem-vindo. E a casa também estava organizando uma viagem a Sacramento e Araxá. Vai ocorrer aí nos dias 2, 3 e 4 de novembro, no feriado aí de 2 de novembro. Então quem quiser participar também, entre em contato com a Sandra, com a Rita, com o Washington, comigo, com quem estiver presente aí, o pessoal orienta vocês, dá quanto a preço, disponibilidade. Tem um roteirinho traçado, tudo para a viagem. É uma viagem bem gostosa, bem interessante. Quem tiver oportunidade, quiser fazer, tá ok? Então esses aí são os recados básicos. Então vamos iniciar nossos trabalhos de sábado. Eu convido a todos a cerrar seus olhos. Vamos tentar nos desligar das coisas desse nosso dia a dia e do mundo que vivemos. E vamos aproveitar, esse tempo que vamos passar aqui nessa casa, vamos nos ligar realmente com as coisas que interessam, com a vida espiritual. Vamos nos ligar com as coisas do alto. Vamos sentindo esse amparo, esse conforto, esse carinho que a equipe espiritual prepara com tanto amor para nos acolher. Vamos sentindo essa paz, harmonia. E vamos elevando sempre nossos pensamentos para tentarmos seguir todos os ensinamentos que o Mestre Jesus passou quando esteve aqui conosco encarnado. Aquele sentimento de vivenciar o amor. O amor, ele é vivenciado de uma maneira simples de ser dita e difícil de ser executada. É através da caridade que o amor é vivenciado. A prática constante da caridade faz com que nós vivenciemos esse amor de Cristo. E esse amor nos eleva a uma condição de sentirmos a plenitude mesmo da paz, da harmonia, do bem viver, do querer bem a todos que nos cercam, todos que habitam esse planeta. Esse amor nos leva a querermos sentirmos e vivermos como irmãos mesmo, que é como devemos nos comportar. Então, com esse espírito elevado, com a licença do plano espiritual, com a licença de Jesus nosso Mestre e de Deus nosso Pai, Criador de tudo e de todos, nós vamos iniciar nossos trabalhos, nossa palestra. A palestra de hoje é Na Hora da Crise. Ela é do livro Tempo de Transição, de Juvanir Borges de Souza, e quem vai proferir a palestra é o Amir. Convido ele então.
um pequeno recadinho aos presentes. Eu peço que desligue seus celulares, que eu esqueci de comentar antes. Muito obrigado. Por favor. Boa tarde. Todos bem? Tudo em ordem? É um prazer atender aqui mais um convite da casa. Estar aqui com todos vocês. Falar de crise. Mas na televisão a gente só escuta falar de crise, né? Na televisão, no rádio, no jornal, em todo lugar só se fala de crise. Esse texto analisa uma mudança, uma fase de transição que nós estamos vivendo e que se traduz certamente em crises que se podem exprimir no sentido físico. Crises econômicas, crises políticas, crises de relacionamento entre países, entre pessoas, entre organizações. Né? Todas essas crises fazem o pano de fundo para o que nós vamos comentar hoje. O mundo mudou muito nos últimos 100 anos. Talvez tenha mudado mais nos últimos 100 anos do que nos últimos séculos. Né? Há 30 anos atrás, por exemplo, como é que alguém poderia imaginar que ia ter uma televisãozinha dessa grossura, que ia poder falar no telefone andando na rua, que no computador a gente ia conseguir falar com uma pessoa vendo e ouvindo uma pessoa que está lá no Japão, na China, em tempo real, na hora, sem precisar... Né? Só se pensar que há 100 anos atrás uma carta era levada a cavalo, né? Você escrevia uma carta e alguém, um mensageiro, ia levar essa carta a cavalo para uma outra pessoa. Né? Então, se nós pensarmos, o mundo mudou muito. E isso é característico de uma coisa que algumas religiões chamam de o final dos tempos. Né? Que nós também vamos comentar um pouquinho sobre isso. Muitas religiões dizem que nós estamos no fim do mundo. Né? Que isso aqui, o mundo vai acabar, que nós... agora nós estamos em 2012, aí diz que dia 21 de dezembro de 2012, tem muita gente que está esperando acabar o mundo, que já está estocando comida, que já está estocando bebida em casa e tudo. Será que é exatamente assim? Jesus falou, né? No Evangelho está escrito que os tempos são chegados. Né? São chegados os tempos. O que quer dizer isso? Aí, muitas das religiões dogmáticas, que nós não estamos aqui para criticar, estamos aqui não falando sobre pessoas, estamos falando sobre ideias, sobre filosofias. O Apocalipse, por exemplo, que foi escrito por João, né, que está no último livro do Novo Testamento, ele diz o seguinte: quando os pássaros de aço desovarem os ovos de fogo. Isso já aconteceu, né? Acontece em todas as guerras, né? Os aviões são verdadeiros pássaros de aço, jogando aquelas bombas. Quando os homens dominarem os ares, que também já aconteceu, e cruzarem o fundo dos mares, também já aconteceu. Quando os mortos ressuscitarem, nós que somos espíritas, para nós isso é diário, né? Quando descer fogo dos céus, nós acabamos com a camada de ozônio e o fogo está chegando. E os homens dos campos não puderem chegar às cidades, e os das cidades não puderem fugir para os campos. Isso aconteceu no último feriado, né? As estradas ficou cheias, ninguém conseguia chegar no litoral, e dali 2 dias ninguém conseguia chegar em São Paulo. Quando estranhos aparelhos forem vistos no céu e coisas extravagantes forem vistas na terra. Então, realmente, os tempos são chegados. Né? Tudo isso aqui que João, numa linguagem da época, viu acontecendo nos nossos tempos, e por isso ele descreveu de uma maneira figurada, descreveu da maneira que o conhecimento da época lhe era possível, esse tempo já está chegado. Então, quer dizer que os tempos são chegados, quer dizer toda essa mudança tecnológica? É essa mudança tecnológica de mente. Mas tem uma coisa mais importante, que é também uma revolução moral. Né? A Terra, o planeta que nós habitamos, é um planeta que se encontra atualmente no estágio de expiações e provas. Quer dizer o quê? Que pessoas que estão aqui, a grande maioria de nós que estamos aqui encarnados, trazemos ainda necessidades de expiação, necessidade de sermos provados nas nossas virtudes. Né? Muitas vezes trazemos ainda dentro de nós mais mal do que bem. É isso que quer dizer viver num mundo de expiações e provas. É um mundo adequado ao nosso estágio evolutivo. E como mostra Kardec na codificação, no livro A Gênese principalmente, esse planeta nosso ele é chegado a um final de ciclo, onde ele deve passar de um planeta de expiações e provas a um planeta de regeneração, onde o mal já não vai predominar tanto, onde o bem vai começar a se desenvolver mais do que o mal.
Por quê? Pelo exílio dos maus para outros planetas que estejam um pouco mais atrasados. E com esses maus que nós estamos dizendo, não estamos dizendo que há pessoas que vão ser eternamente maus. Não, a doutrina espírita nos explica que as pessoas que hoje se comportam no mal, que hoje se comprazem nas más ações, assim como todos nós, elas vão evoluir. E estão destinadas a ser arcanjos, assim como qualquer um de nós. Isso não depende da nossa vontade, né? Isso é um desígnio divino. Que nós fomos criados todos do mesmo jeito, simples e ignorantes, e todos chegaremos à perfeição de um arcanjo, a perfeição relativa. Né? Despojaremos de todas as nossas viciações, de todas as nossas enfermidades morais e físicas, que as físicas normalmente decorrem das enfermidades morais. E aí poderemos, nessa passagem que o planeta deverá fazer, nessa virada que o planeta deve dar na sua história, nós deveremos nos esforçar para ficarmos aqui. E quem é que vai ficar aqui? Os mansos, os pacíficos, os misericordiosos, os caridosos, as pessoas que tiverem um estágio evolutivo compatível com o planeta que vai evoluir. Quem serão exilados então? As pessoas que não acompanharem essa evolução. As pessoas que não se adaptarem aos novos tempos. Que se mantiverem centradas no eu. Que se mantiverem centradas nos desejos do ego, nos desejos da personalidade, ao invés de se voltarem para o bem comum, para o bem coletivo, se colocando a serviço do semelhante. Essas pessoas que não acompanharem essa evolução serão exiladas para mundos mais inferiores, para mundos um pouco mais atrasados do que o nosso. E é daí que decorre aquela lenda do paraíso perdido. Porque para essas pessoas que serão exiladas, lá não vai ter internet. Lá não vai ter todas essas facilidades que nós temos hoje. Que basta a gente dar um telefonema e a pizza chega quentinha na nossa casa. É um mundo um pouco mais atrasado, um mundo como era o nosso há algum tempo. Então, essas pessoas que estão acostumadas ao que nós vivemos aqui, que forem para esses lugares, que também são casa de Deus, que também estarão assistidos por Deus e terão espíritos como Jesus cuidando desses planetas da mesma maneira, essas pessoas terão a noção de que aqui de onde elas saíram se assemelhava a um paraíso perdido. Daí deriva o mito bíblico, aquele mito de que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, né, e não puderam voltar e foram expulsos porque desobedeceram às leis. É daí que decorrem essas lendas todas. Né? E é daí que decorre também o mito da queda dos anjos. Porque essas pessoas que vão ser exiladas daqui não estão acompanhando a evolução do planeta. Mas perto das pessoas que vai ter lá nesses planetas para onde serão exilados, são verdadeiros anjos. Então, daí deriva também a doutrina dos anjos decaídos. Quem quiser ler um pouco mais sobre isso, quem quiser se interessar um pouco mais sobre esse assunto que é fascinante, lê o livro A Gênese, 5º livro da Codificação Espírita, de Allan Kardec. É um livro onde ele explica isso de uma maneira muito bonita, de uma maneira muito lógica, principalmente, como que vai ser feita essa mudança. Mas nós já passamos por isso não é novidade. Há alguns milênios, havia uma estrela ainda, uma constelação da estrela de Capela, um sistema solar assim como o nosso. E alguns desses planetas que orbitam essa estrela de Capela estavam chegando, como o nosso está chegando agora, a um final de ciclo, a um momento onde deveria haver um, entre aspas, juízo. Onde precisava haver uma necessidade de separação daquelas pessoas que já haviam compreendido a necessidade de se espiritualizarem, de evoluírem, e de pessoas que ainda não haviam compreendido, que estavam voltadas para a materialidade. E, portanto, atrapalhavam a evolução dos outros. Essas pessoas mais renitentes no mal foram exiladas, da mesma maneira que nós falamos agora. Sabe para onde? Para cá. Leiam aquele livro Os Exilados de Capela. Ele explica muito bem isso. Nossa, então a Terra já foi um planeta de exílio dessas pessoas? Já foi. Por isso que na Antiguidade nós temos coisas, temos notícia, temos na história coisas que parecem incompatíveis com a evolução daqueles tempos. Civilizações maias, né? Civilização egípcia com aquelas pirâmides, construções complexas para aquela época. Como é que foram feitas essas pirâmides? Como é que carregaram aquelas pedras lá para cima? E como é que eles fizeram isso? Essas pessoas que foram exiladas para cá tinham um conhecimento muito superior ao conhecimento reinante na época.
Eles tinham conhecimento suficiente, que elas trouxeram de lá, da constelação de Capela. Exatamente da mesma maneira. Nossa, minha irmã, mas eu aprendi na minha infância, no meu colégio católico, alguma coisa assim, que os bons iam para o céu e os maus iriam para o inferno, né? Que teria uma luta entre o bem supremo e o mal absoluto pelas nossas almas. E é triste ainda ver como muitas pessoas ainda hoje vivem atemorizadas, vivem aterrorizadas por essas imagens. Pessoas que inclusive frequentam religiões e se submetem muitas vezes a mandamentos, a ordens que lhes são dadas por medo dessas coisas, por medo desses mitos, dessas abordagens mitológicas de uma realidade que foi transmitida no sentido figurado. Isso é uma coisa triste, porque a gente deve ir para Deus, ir para uma religião, ir para uma filosofia, por querer buscar o conhecimento, por querer buscar o amor, por querer se desenvolver intimamente, mas não pelo medo. Porque essa visão de Deus, de que nós deveríamos ter medo, essa visão já passou, é uma visão do Antigo Testamento. Jesus nos trouxe uma visão diferente de Deus. Não daquele Senhor dos Exércitos que nos colocaria no inferno para que ficássemos queimando até eternamente lá, sem nunca nos consumirmos. Mas um Deus amoroso, um Deus que nos ama como filhos. E se um pai terrestre nos ama como filhos, o Deus que é soberanamente amor e justiça nos ama muito mais. E nos ama de uma maneira muito mais sábia. Então esses mitos de que nós não estamos aqui novamente criticando religião alguma, estamos falando de ideias. Estamos tentando, como Kardec disse, raciocinar em cima da nossa fé. Já passou o tempo da fé cega, de onde a fé simplesmente era uma crença cega ao que nos havia sido transmitido e que não podia ser questionado, porque era mistério de Deus, era desrespeito questionar. Não. A fé espírita é uma fé raciocinada. É uma fé que nos convida a acreditar por amor, a acreditar pelo conhecimento e não acreditar pelo medo. Acreditar pelo raciocínio. Então, se nós pensarmos, faria sentido essa luta suprema entre o bem absoluto e o mal absoluto? Não faria sentido hoje com os conhecimentos que nós temos. Se nós pensássemos, né? Vamos pensar, será que existe um mal absoluto, uma personificação do mal? Se existisse, ela teria que ser criada por quem? Por Deus. Então, como é que o bem, que é o supremo bem, que não tem nele a característica da maldade, poderia transmitir essa característica a um ser? Então é impossível que o bem tenha criado o mal, porque não faz sentido Deus criar um rival para ele mesmo e depois passar o resto da vida correndo atrás da gente para a gente caminhar para o lado dele e não para o outro. Não faz sentido. Outra explicação é que esse ser não teria sido criado mal por Deus, mas que ele seria um anjo já pleno de seu conhecimento, pleno de suas virtudes, e que depois se revelou e levou 1/3 dos anjos da sua categoria. Essa teoria ainda é pior, porque faz do Criador um ser ingênuo, faz do Criador um ser que se enganaria com a sua própria criação. E um ser que se enganaria tão facilmente não poderia ser a soberana sabedoria. Se ele não é a soberana sabedoria, ele não seria perfeito. Se não fosse perfeito, não poderia ser Deus na concepção teológica. De um Deus único, absoluto, perfeito e sábio. Por quê? Porque teria se enganado tão facilmente com um ser que acabado de ter criado. Então nós temos que raciocinar que o Pai, soberanamente bom e justo, não criaria um rival para ele mesmo e não se enganaria com a sua criação. Então não faz sentido essa ideia de que existisse um mal absoluto. Mas o que seria o mal, então? A pura ausência do bem. Que é o quê? Transitória. O bem tem existência real. O mal não tem existência real. Ele é apenas a ausência do bem. Assim como o escuro é unicamente a ausência da luz, e como o frio é a ausência do calor. O frio e o escuro não existem por si. Existe a ausência do calor e da luz. Da mesma maneira foi concebido o mal, como o distanciamento de Deus, o distanciamento das leis, o distanciamento da vibração divina. E isso seria caracterizado por um grau de infelicidade muito grande, por um grau de insatisfação. E a insatisfação
é o que mais nos conduz à felicidade. Há pessoas que estão insatisfeitas sempre com tudo. Por mais que tenham dinheiro, por mais que tenham saúde, por mais que tenham famílias boas, com problemas normais, que todas as famílias têm, há pessoas que estão sempre insatisfeitas. E essa insatisfação nos afasta da felicidade. Da mesma maneira que o mal nos afasta de Deus. Que a ausência do bem nos afasta de Deus. E que não tem existência real por si mesma. Deus existe. Mas não existe um rival para Deus. Se Deus existe, por que nós sofremos tanto? Para que possamos nos independer, para que possamos, através do enfrentamento das nossas dificuldades e das nossas limitações, conseguir a independência espiritual. É isso que Deus quer de nós. Então Deus não nos submete ao sofrimento porque Ele quer, ou porque Ele quer que nós vivamos mal, porque Ele quer que nós vivamos no inferno, nada disso. Ele nos submete a alguma coisa que nós chamamos sofrimento, para que nós possamos aprender, para que nós possamos adquirir o conhecimento e adquirir a virtude do sentir. Não o sentir da sensação, o sentir do sentimento. Esse é o sentimento, esse é o sentir do espírito puro. Ele se distancia da sensação e se aproxima do sentimento. É aí que nós temos que nos independer, temos que nos desenvolver. Né? E isso se reflete, essa mudança que nós estamos tendo agora, onde nós estamos tendo que sair de cima do muro, porque nós estivemos em cima do muro por muitos séculos. A nossa fé foi vacilante durante muitos séculos. A nossa fé teve uma conotação de troca com a divindade por muitos séculos. Por que nós tínhamos fé durante séculos da nossa vida? Para que tivéssemos uma boa colheita, para que tivéssemos saúde, para que o reino vizinho não invadisse o nosso e não nos tomasse esse nosso reino. Mas nós não tivemos fé por amor. Não tivemos fé pelo conhecimento. Isso tem muito pouco tempo que isso foi proposto para nós. Como o nosso texto aqui diz, foram 19 séculos após a mensagem imortal do Cristo, foram 19 séculos de espera, de preparação, até que pudesse voltar, o quê? O próprio Cristo, mas de uma maneira mais clara, de uma maneira mais explícita. Não em parábolas, em metáforas, como foi dito há 2000 anos, mas de uma maneira mais clara, de uma maneira direta. Como ele mesmo anunciou no Novo Testamento. Ele falou, olha, eu vou voltar para o meu Pai, mas eu vou rogar a Ele que lhes envie o Consolador prometido, que ficará convosco eternamente, e vos ensinará todas as coisas, não por parábolas, mas vamos explicar coisas que vocês ainda não podem compreender, e que eu ainda não posso falar para vocês. É isso que o Espiritismo fez. Ele nos explicou o Evangelho de uma maneira direta, de uma maneira aplicada ao nosso dia a dia. E mesmo tendo sido escrito há 150 anos atrás, ele continua atualíssimo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Explicou todas aquelas passagens do Evangelho, não entrando na controvérsia histórica, na controvérsia dos fatos historicamente observados, mas na moral. Na moral que nenhuma religião contesta. Mesmo as religiões não cristãs têm o Evangelho do Cristo como um guia seguro, como um guia apreciável de conduta moral. Então não há que se contestar a superioridade moral dos ensinamentos do Evangelho. E nós estamos numa fase em que esse Evangelho deve se propagar, em que esse Evangelho deve chegar a todas as pessoas. Ainda que não tenha o nome Evangelho, ainda que não tenha o nome cristão, mas que percebam a mensagem do amor, da submissão à vontade de Deus. E nós, trabalhadores da última hora, temos essa incumbência de poder pegar isso que nós já tivemos a bênção de conhecer, transmitir ao maior número de pessoas possível. Mas como? A gente tem que ficar gritando na rua aí, falando, puxando as pessoas pelo braço? Não. Muitas vezes de uma maneira até silenciosa, que é o nosso exemplo. O exemplo é a melhor maneira de mostrar para os outros o que é o Evangelho. Essa é a melhor maneira dos outros observarem o que é verdadeiro e o que não é. É através da conduta dos seus adeptos. Quando as pessoas observam a conduta de uma pessoa que é verdadeiramente espírita, que é verdadeiramente cristã, não dá para essa pessoa ser confundida com a multidão. Essa pessoa tem uma conduta diferente. E aí as pessoas começam a observar, nossa, será que é porque ele é cristão, que ele é evangélico, que ele é espírita, que ele é católico? Será que é por isso? É pelo grau de evolução que essa pessoa já atingiu. E nós estamos sendo convidados, então, a descer desse muro. Estamos convidados à decisão. E se nós
seremos essas pessoas que vão poder ficar aqui, os mansos herdarão a terra, como está no Novo Testamento, ou pessoas que vão ter que continuar a sua evolução em mundos um pouco mais atrasados. Então essa crise de que fala o texto aqui, é essa crise dos tempos de transição, onde tudo é meio impermanente, tudo é meio mutável. As coisas hoje não são como as coisas de ontem. As coisas mudam muito rápido. As pessoas mudam muito rápido. Nosso conhecimento é desafiado dia a dia. Nosso sentimento é desafiado dia a dia. Por esse tempo de transição. Né? Agora, é bom que fique claro que essas pessoas que vão para mundos um pouco mais inferiores, elas não vão ter a sua evolução interrompida de maneira alguma. Pelo contrário, elas podem até ter a sua evolução alavancada lá para poder voltar para cá. Elas vão continuar a sua evolução. Simplesmente elas vão estar num planeta, num órgão mais adequado ao seu estágio evolutivo. Só isso. Nossa, Miriam, então toda aquela imagem perturbadora, toda aquela imagem aterrorizante do Apocalipse, é isso que quer dizer? Tem muitos símbolos ali, mas basicamente é isso que nós devemos entender. Como esse juízo final. É a separação do joio e do trigo, dos bodes e das ovelhas, como fala no Evangelho. É simplesmente essa separação, que pode ser dolorosa para quem ficar no outro planeta. Mas ele não está impedido de voltar para cá tão logo tem aptidão para isso. Né? E lá ele vai ser assistido por espíritos amigos, ele vai ser assistido por um espírito como Jesus, que deve cuidar daquele planeta da mesma maneira, com o mesmo carinho que Jesus cuida do nosso. Né? Então não é uma coisa que nós devemos ter como aterrorizante, como um terrorismo de consciência que faz as pessoas fazerem o que não querem. Não, devemos compreender isso de uma maneira racional. E para isso eu convido que todos leiam esse livro A Gênese. Né? Então o que nós precisamos fazer para ficar? Fazer para poder ficar nesse planeta de regeneração, nesse planeta gostoso que deverá virar a Terra, que deverá ir se tornando a Terra daqui a alguns anos? Bom, é só nós pensarmos. O que é um planeta? É a soma das pessoas que habitam nele. É a média das pessoas que habitam nele. Então nós precisamos o quê? Melhorar. Melhorar o quê? No conhecimento? Olha, no conhecimento até que nós já melhoramos bastante. O que está nos faltando é nos livrarmos do orgulho e do egoísmo, que nos levam ao apego, que nos levam ao vício de prestígio, que nos levam à escravização às coisas materiais. Né? Muitos de nós acabamos passando a vida inteira atrás de coisas materiais, atrás de aquisições materiais, de conquistas materiais, meio que sem saber onde isso vai nos levar. Porque muitas vezes isso não vai nos levar a lugar nenhum, né? Porque nós vamos desencarnar e não vamos poder levar nada disso. Né? Dizem que não inventaram o caixão com gaveta ainda, né? Se nós tivermos 10 carros, nós vamos chegar a pé do lado de lá. Se nós tivermos 50 pares de sapatos, nós vamos chegar sem sapato do lado de lá. Então, o que interessa, na verdade, é nós cultivarmos aquilo que nós realmente vamos poder levar. Que são o quê? Os nossos conhecimentos e as nossas virtudes morais. Porque as virtudes morais não são do corpo, elas são do espírito. E essas virtudes é que nos permitem ser independentes em relação a tudo que é ilusório, a tudo que é transitório. É engraçado que se nós formos perguntar para a maioria das pessoas o que é o real e o que é o ilusório, a grande maioria das pessoas nesse estágio que nós estamos vai dizer que o real é o material, é o corpo físico, são os prazeres, é a alimentação, é o dinheiro, é o status, o cargo. Isso é real. Por quê? Porque é palpável aos nossos olhos. E eles vão dizer que o que está lá é uma mera elucubração mental. Que o plano espiritual é uma esperança nossa. Com o conhecimento que nós temos, já não é permitido para nós dizer isso. Porque nós sabemos que, na verdade, o que é material e o que nos parece mais palpável é que é a verdadeira ilusão. E a realidade é do lado de lá, é o plano espiritual. De modo que isso aqui, como disse André Luiz nos livros dele, é uma pálida cópia do que existe no mundo espiritual. Tudo que nós temos aqui, nós temos lá. Mas de uma maneira mais perfeita, de uma maneira mais racional, de uma maneira não sujeita à escravização. Lá, as coisas são para o nosso uso. Aqui, elas muitas vezes escravizam a nós pela nossa fraqueza moral, pelo nosso apego. Nosso apego é uma coisa muito difícil de ser retirada.
muitas vezes nós nos apegamos até a nossos pontos de vista. Eu começo a discutir com o Rudai, ele tem uma opinião e eu tenho outra. Muitas vezes, dali uns 15 minutos que a briga já começou, talvez nós não estejamos mais nem preocupados com as ideias, mas sim em ter razão. Porque nós estamos apegados, cada um ao nosso ponto de vista. E fazer o outro admitir que nós temos razão. Então até a isso nós nos apegamos. Aos nossos pontos de vista, a nossa beleza física, a nossa juventude, que é transitória, se acaba. Nossos pontos de vista são transitórios. Nossos bens materiais são transitórios, estão aqui para o nosso uso. Está aqui para o seu uso, não se apegue a isso. Porque um dia você vai ter que aprender a viver sem isso. Um dia nós vamos ter que aprender a viver a verdadeira realidade, que é a realidade do espírito. E o material é simplesmente para nos fazer aprender. É simplesmente um estágio que nós passamos por aqui, para que possamos adquirir virtudes mais rapidamente, mais facilmente. Virtudes que precisam ser provadas junto à matéria, junto às vicissitudes do corpo, junto às limitações físicas, que nós não temos do lado de lá. É por isso que nós nos encarnamos, porque muitas coisas que nós aprendemos do lado de lá têm que ser provadas, têm que ser postas à prova, tem que favorecer o nosso autoconhecimento, e esse autoconhecimento muitas vezes é mais fácil o quê? Aqui. Mas aqui nós nos esquecemos da verdadeira realidade e passamos o quê? A nos apegar à matéria, passamos a nos apegar ao transitório. E muita gente faz disso a razão da sua vida. Todos nós estamos sujeitos a um certo grau de apego, né? Mas tem pessoas onde isso atinge um grau tão pernicioso que quando ela desencarna, ela continua apegada do lado de lá às coisas que ela deixou aqui. E aí aquela cena comum que se manifesta num trabalho de desobsessão, por exemplo, onde o espírito sofredor se manifesta para ser ajudado, e ele diz, olha, a minha empresa ficou com aquele cara que eu não topava. Olha, minha esposa vai casar de novo com aquela pessoa que eu sei que é um canalha. Olha, o meu filho gosta mais dele do que gostava de mim. Olha, o meu cargo, o meu carro, a minha casa, a minha esposa. Por que tanto meu e tanto minha? Nada disso é nosso. O meu filho, na verdade eu sou um cuidador de um filho de Deus que está um tempo aqui comigo, encarnado. Para que eu possa fornecer a ele os meios morais, os meios materiais de se desenvolver. O meu carro está aqui para me levar a passear, para me levar a trabalhar, para me levar a trazer aqui fazer palestra. Não está para eu achar que ele é parte de mim ou que eu sou parte dele. Então esse apego, essa coisa tão ainda forte que muitos de nós sentimos pelas coisas materiais e até mesmo pelas pessoas, que apego é diferente de amor, esse apego ele pode nos prender aqui. Se nós não tivermos consciência, não tivermos a sabedoria necessária para nos desvencilharmos dele. Para ter a consciência que as coisas materiais, na verdade, não são as coisas reais, são as coisas ilusórias. E se nós nos sentimos ainda fascinados, se nós nos sentimos ainda seduzidos pela riqueza, pelo material, é bom que raciocinemos, porque isso quer dizer que nós não podemos ainda nos considerar verdadeiros discípulos do Cristo. Esse Cristo que diz que nós deveremos escolher a quem servir, se a Deus, se a Mamon. Então roguemos a Deus, peçamos a Deus que Ele nos dê sabedoria, o conhecimento e a força necessária para não ter esse apego, para que nós possamos viver realmente a realidade espiritual e não a realidade palpável que muitas vezes nos escraviza e nos limita tanto. Muita paz a todos. Obrigado. E agora é o momento da participação dos presentes. Quem quiser fazer uma pergunta, uma colocação, está aberto aqui. Não, vou só fazer uma colocação. Você estava falando realmente problema material, né? A física hoje mesmo diz que a matéria que nós vemos aqui é uma energia condensada. Uhum. Tudo é energia, né?
Então temos a energia espiritual e energia condensada. Realmente é isso. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Nós estamos ouvindo, eu ouço o tempo, eu gosto de ouvir a previsão do tempo, para eu ou ir com roupa mais leve, ou mais, enfim. E a moça que fala sobre o tempo, ela fala que a primavera é uma estação de transição. E aí nós vemos essa loucura, o tempo que vai a menos, a temperatura vai a mais, é uma coisa assim, absurda. Mas nós nos apegamos demais a essa coisa de fim de mundo. É o apego, como você comentou. Então nós temos que nos policiar para não entrarmos na loucura de que vai acontecer isso, que vai quebrar. Aí nós nos lembramos daquele filme 2012, que na realidade os próprios mandatários, os dirigentes, separaram, fizeram 6 arcas, e só algumas pessoas seriam salvas. Só que aí entrou uma pessoa que seria mais espiritualizada, falou, isso não é justo. As pessoas têm que ter o direito, a oportunidade de se salvarem. E aí abriram para todo mundo. Mas enfim, não é assim, não somos nós que escolhemos. E nós deveríamos estar nos preparando para encarar a coisa como uma transição. Não é nada nosso, estamos aqui para evoluir, para progredir. Que, se nós não sabemos o que nós nos comprometemos, uma coisa é certa. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como... O resto é tudo consequência. Não sei, Amir, tá? É assim? Eu disse na terça-feira aqui, que eu estive falando sobre o mesmo tema, eu disse o seguinte, que se o mundo explodisse amanhã, a Terra explodisse amanhã, não aconteceria absolutamente nada com nenhum de nós. Nós não somos matéria, nós estamos na matéria, nós somos espírito. Então nós não teríamos que nos preocupar tanto assim. E se todo mundo desencarnasse, e daí? É porque Deus, na sua sabedoria infinita, quis que a transição fosse assim. Nós sabemos exatamente como vai ser, se vai ter abalos físicos, não sabemos exatamente. Mas isso não nos é dado conhecer e não devemos nos preocupar com essa parte. O que nós devemos nos preocupar é estar aptos para um mundo novo. Estar aptos para novos desafios, no bem, no amor, no conhecimento, na caridade. Como ela falou, sem apego, sem medo. Não temos que ter medo dessas transições. Deus está no volante sempre, Deus está nos assistindo em todos os nossos desafios, em todas as nossas dificuldades, Deus está no comando. Jesus está muito perto de nós, dirigindo tudo de muito perto. Então, muita gente pensa que o mundo o mundo está sem controle, vai acontecer, ninguém sabe o que vai acontecer, vai saber o que vai acontecer. Jesus sabe, Deus sabe. Podemos nós ficar tranquilos. O que nós devemos nos preocupar é com o nosso desenvolvimento moral. Assim, se acontecer realmente uma transição mais brusca, o que eu vou ser nessa transição? Homem velho ou homem novo? A pessoa ainda com os velhos vícios, repetindo os velhos padrões de comportamento que nos geraram tantas dificuldades? Ou alguém querendo fazer diferente? Alguém querendo fazer a diferença pelo bem, não pela imposição, mas pelo bem, pelo amor, pelo ensino, pela educação, pelo conhecimento? Quem eu vou ser nessa transição? Essa é a pergunta que nós devemos nos fazer. No caso, Amir, o que as pessoas têm dificuldade de entender é que estamos passando pela transição. Tudo que nós observamos aí de coisas materiais e reflexos morais faz parte da transição. Tendo ocorrido a transição, a Terra já passando para um mundo já melhor de regeneração, onde a maioria dos espíritos aqui encarnados serão espíritos mais propensos ao bem, na sua maioria, esses mesmos espíritos seremos, na realidade, muitos de nós retornando à Terra, pondo em prática toda a sua bondade, toda a sua vontade de servir, de ajudar e progredir mais. A Terra hoje tem mais de 7 bilhões de habitantes. Há 100 anos atrás, quantos bilhões eram de habitantes?
Então a diferença, vamos pensar assim, aonde estava essa diferença? Geralmente em outros orbes, cuja a humanidade era semelhante à nossa, num grau maior, ou no caso, próximo de nós, aguardando uma oportunidade de vir reencarnar na Terra, passando por esse momento de transição. Então essa diferença, vamos por aí, de 4 bilhões a 5 bilhões de pessoas, eram espíritos que estavam encarnados em outros orbes, na mesma condição da Terra, talvez um pouquinho mais inferior, e tiveram a oportunidade de um salto, mesmo que a qualidade não seja tanta, para nós aqui. E aí, com certeza, não tendo aproveitado, né, de uma forma qualitativa, né, esse estágio na Terra, vão ajudar no progresso de outros orbes materiais. Um pouco mais inferior que a Terra ou até mais inferior, dependendo do nível moral desses espíritos. Lá, como você falou, eles darão a sua contribuição intelectual para progredir, né, para ajudar e melhorar aquele mundo. Então, tudo se encadeia, tudo se liga, né, nada está perdido. É apenas uma mudança de ambiente. Quanto a nós, vamos ficar felizes que se temos o coração bom, temos a intenção boa, faremos parte desse mundo melhor. Se não aqui na Terra, muito provavelmente de orbes semelhantes à Terra, que todos nós somos irmãos, né, filhos de Deus. E o Cristo disse, né? Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Então isso quer dizer que nenhum de nós vai ser esquecido pela justiça, nenhum de nós vai ser esquecido pela misericórdia, né? Essa justiça, nós temos muitas vezes medo da justiça. Ao mesmo tempo que nós clamamos por justiça na sociedade, queremos que os maus sejam punidos, queremos que as punições sejam exemplares, nós sempre clamamos por justiça, mas nem sempre nós somos justos. Porque a nossa ideia de justiça ela ainda é um pouco deturpada, ela muitas vezes é próxima da ideia de vingança. Diferente da justiça divina, que sempre vem acompanhada pela misericórdia. A justiça divina não é um carrasco que nos coloca para sofrer. Não, ela sempre vem de mãos dadas com a misericórdia. E ao menor sinal de arrependimento, ao menor sinal de que nós, por culpados que sejamos, queramos evoluir, queramos nos colocar no caminho correto, a misericórdia nos dá a mão para que nós possamos começar a trilhar esse novo caminho. Muitas vezes as nossas penas, entre aspas, são até suspensas por algum tempo para que nós possamos ter forças para reagir, para fazer diferente. Isso aí. E o entendimento, né, do meu ponto de vista, é o seguinte: muita gente se assusta. Como que eu tenho que proceder? Tudo. A melhor receita é o Sermão da Montanha. Né? É lá que ali está o resumo, é o né? resumo de tudo, né? É ali que ele ensinou tudo como você tem que se portar, né? Então a gente fica, como é que eu vou enfrentar tudo isso? É o Sermão da Montanha, né? É onde ele fala com os bons, justos. Agora, isso como eu coloquei na minha... Parece que é fácil, né? Mas é uma coisa que você tem que vivenciar dia a dia da sua encarnação, e se melhorando, se corrigindo, percebendo que errou realmente, fazer aquela autoanálise mesmo, e aí melhorando em busca de poder vivenciar esse mundo que é o que você falou. Não é o inferno, não é a coisa, não é a transferência para uma outra ordem, que isso é uma coisa que eu nunca acreditei, porque seria uma coisa até meio impensável, né? Deus ser a bondade suprema, criar alguém para lutar contra ele próprio. Quer dizer, ele vai ficar o tempo todo guerreando com o cara que ele criou. Quer dizer, não faz sentido. Não faz sentido. Então a inteligência suprema não seria inteligência suprema. E aí não poderia ser Deus. Exatamente. E a receita é essa daí, é seguir o Sermão da Montanha, está bem explicadinho, de uma forma até simples. É todo dia. Não vai acontecer. Está acontecendo. E muitas vezes dentro de casa, né? Seja mental, então chama de corpo duro. É hoje. Exatamente. Não. Vamos viver o hoje, né? Em vez de construir casas no meio do planalto, levar alimentos debaixo da terra, vamos nos edificar intimamente. Que é o mundo que interessa é o espiritual. Tá, muito obrigado pela tua palestra. Foi muito bacana. Bom, então esse é o momento de nós doarmos
o amor que temos dentro de nós, em formas de vibrações. Então vamos novamente, convido a todos a cerrar os olhos, unir nossos pensamentos, pensamentos edificados ao alto. Vamos vibrar por todo irmão necessitado, aquele irmão que está acamado, passando por um problema físico, uma doença, aquele irmão que está à procura de uma melhora. Vamos vibrar para que essa vibração toque o seu coração, esse amor seja um conforto, um bálsamo para a sua dor e consiga a sua melhora. Vamos vibrar também por aquele irmão com outro tipo de problema, amoral. Aquele irmão que desrespeitou as leis de Deus e as leis humanas. Para que essa vibração chegue até esse irmão e também seja capaz de reconduzi-lo no caminho do bem, no caminho do amor. Então vamos vibrar intensamente por aqueles irmãos que estão nos presídios, nas cadeias, aqueles irmãos que caíram no mundo das drogas, para que eles consigam voltar ao convívio da nossa sociedade e consigam continuar a sua encarnação que estão vivendo nesse momento, de uma forma mais correta, mais harmoniosa. Vamos vibrar por todos os dirigentes de todos os países, para que, tocados por esse amor, governem de uma maneira mais pacífica, mais tranquila, e que haja harmonia entre todos os povos, para que verdadeiramente possamos ser chamados de irmãos, de filhos do mesmo Deus, ao qual todos nós aqui na Terra acreditamos. Deus único, Deus Supremo. Vamos vibrar intensamente para que se proliferem e aumente cada vez mais as casas de oração, para que cada vez mais o lado que importa, como foi proferido na palestra, o lado espiritual, seja alavancado e que as pessoas realmente entendam, compreendam que o que importa é a vida espiritual. É ali que nós temos que elevar o nosso conhecimento e nos melhorarmos, para que verdadeiramente possamos herdar esse planeta que passa por essa transição. Vamos vibrar por todos os trabalhadores, colaboradores e frequentadores dessa casa, a Casa do Caminho, que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor. Vamos vibrar por nossos familiares e por nossos lares e ambientes de trabalho, para que nós possamos e consigamos ser o exemplo, algo e alguém que realmente faça a diferença onde esteja, para que todos que olhem sintam em nós o amor de Cristo, a paz e a harmonia. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agradecendo ao plano espiritual por toda a acolhida que nos foi dada. Vamos agradecendo a Jesus, nosso Mestre, por todos os ensinamentos, sempre atuais e sempre presentes através do seu Evangelho. E a Deus, pela saúde, pelo amor que vivemos, pela paz que temos dentro de nós. Desejo a todos uma boa semana, agradeço aos amigos da internet e encerro dizendo muito obrigado, meu Deus, por tudo. Muito obrigado a todos presentes também. Uma boa tarde e até semana que vem.